A graça e a paz do Senhor, igreja. Há momentos que nós precisamos entender. Eu queria que você agora, antes de se assentar, antes de iniciarmos a palavra, você pudesse olhar um pouquinho para dentro de você mesmo. Nós viemos aqui, não foi atrás do homem, não foi atrás de vermos como este lugar está na sua estrutura, mas nós estamos neste lugar porque nós viemos adorar a um rei, ao único rei, ao único que tem a dignidade de ser adorado neste lugar. Então não depende da pastora Meli, não depende do ministro de louvor, dos instrumentos, mas depende de como está o teu coração. Os nossos corações, queridos, ao adentrarem este lugar, eles têm que ser rasgados diante de uma presença que é única. A palavra diz que Jesus andava no meio de multidão, mas a maior parte das vezes ele não tratou com a multidão, ele tratou no individual, ele curou no individual. E eu queria que você nesse momento colocasse a mão no seu coração e que você pedisse a Ele para que você não faça como muitas vezes a gente consegue ver e até mesmo sentir, porque nós mesmos fazemos aquilo que para que o homem veja. Mas nesse momento é teu e do Senhor, é teu e dele. Conversa com Ele, coloca para Ele aí quais estão sendo as dificuldades para que o seu coração se rasgue na presença dEle. Como igreja, nós estamos prontos, nós já iniciamos um culto que não é para nós, mas é para Ele. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus manda homens, discípulos dele, à frente para que seja preparada a última ceia, que ele participaria presencialmente com os seus discípulos. Presencialmente eu quero dizer fisicamente, com qualquer um poderia vê-lo, porque depois o Senhor é presente em todos aqueles lugares aonde de verdade existem corações rasgados. Nós vamos agora pedir ao Senhor. Eu não sei o teu, eu conheço o meu. E graças a Deus, Ele não deu essa ousadia, né? Para que nós como homens pudéssemos ver o teu coração, porque você imagina a soberba que seria. Mas Ele nos deu o direito de nos colocarmos diante da presença. Oh, doce presença, o lugar é teu, a casa é tua, arebalabaste. Eu falo por mim, não teria outro lugar que eu gostaria de estar se não fosse aqui para te dizer o quanto te amo. Oh, nós estamos aqui, Senhor, te dizendo que nós desejamos ser homens, mulheres nesta manhã, que através, Senhor,
dos nossos corações rasgados, este lugar se encha com a doce presença. Recandalabastei. Nós queremos dizer que com decalabaxi andalabás, o louvor, a adoração que sai dos nossos lábios com corações rasgados, suba como um aroma suave. Nós queremos te dizer que não tem teto de bronze quando a tua glória deseja cair. Não há como, Senhor, impedir o teu Shekinah. Por isso, Senhor, trabalha neste lugar da forma e da maneira como o Senhor assim planejou. Senhor, nesta manhã nós desejamos viver, Senhor, o teu sobrenatural. Nós não entramos dentro desta casa somente para dizermos que mais uma vez cumprimos um ritual. Não. Toma conta. Nos envolva, Espírito Santo. Nos envolva, Espírito Santo. Nos deixe, Senhor querido e amado Deus, de uma forma e de uma maneira que nós possamos reconhecer que só o Senhor poderia fazer. Tu és lindo, tu és formoso e tu és santo. Por isso, te assenta no teu trono, dá ordem, porque nós dizemos: eis-nos aqui. Quanto a mim, Senhor, o Senhor já conhece o meu coração. O Senhor sabe da minha petição. O Senhor sabe do meu temor. O Senhor conhece, papai, tudo aquilo que está aqui dentro. Por isso, Espírito Santo de Deus, me usa. Me usa como um instrumento. Me usa, Senhor, como uma ferramenta. E que em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, o teu nome venha a ser exaltado dentro da tua casa. Usa-nos com a tua liberdade. E melhor dizendo, Espírito Santo de Deus, seja com liberdade as tuas ordens. É assim que eu oro e é assim que eu já te agradeço. Amém? Amém? Olha, se for para Ele, seja com muito mais alegria. Se for para Ele, Arena Transformada, que de verdade você entenda que você veio neste lugar para poder engrandecer ao único Deus. Ele é tremendo, Ele é Senhor da tua e da minha vida. Ele é dono desta casa, Ele é dono do teu coração, Ele é dono da tua casa, Ele é dono de tudo que leva o teu nome. A Ele seja dado a glória, a Ele seja dado honra, a Ele seja dado todo louvor. Eu creio e tenho a certeza de uma coisa: nós não sairemos da mesma forma que entramos, porque há uma ordem dada. Abre mesmo, Senhor, é para ti. Mais forte, Arena, mais forte. Diga a Ele que você o ama, diga a Ele que você o adora, diga a Ele o que você veio fazer aqui dentro desta casa. Rasgue-se na presença do Senhor. Ele é o único, Ele é o teu amigo, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Agora, antes de você sentar, olha para o teu irmão e diga: Ele está aqui. Aleluia.
Falei com eles hoje pela manhã. Um forte abraço dos nossos pastores, pastor Paulo Sérgio, pastor Felipe. Orem, eles estão saindo hoje à noite e chegarão aqui amanhã pela manhã. Mas nós estamos aqui para adorar, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Deus é bom e a sua doce presença, ela nos envolve. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra comigo lá em João 5, Evangelho de João. Se você achou, diga amém. Não achou, eu espero. João 5, versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Amém? Amém? Sabe, nós estamos num período onde nós precisamos ver as coisas se agitarem. Não somente águas, mas tudo aquilo que se diz respeito a mim e a você. Eu pedi ao Senhor uma palavra, desde o momento que soube que pregaria hoje. E o bom de tudo é que nós vamos esperando, e Ele dá a hora que Ele quer e a hora que Ele resolve. E o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração, e eu estava lendo esses versículos há alguns dias. E ontem, quando eu comecei a ler novamente, o Senhor começou a abrir os meus olhos para algumas situações da qual nós vamos trabalhar conosco nesse dia. E eu digo trabalhar conosco porque a palavra, querido, ela tem que vir como espada de 2 gumes. Ela tem que fazer alguma coisa dentro de nós. Ela não pode ser somente pregada e ela não ser vivida. Ela precisa ser praticada. Teoria não adianta mais, porque eu falar, amado, nós vamos ver muita gente que vai nadar, morrer na praia, por ser teóricos.
teóricos. Nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, aonde nós estamos vendo o nosso povo ser teórico. Não é nem teólogo, é teórico. Falamos, mas não conseguimos viver. E a palavra diz que Jesus não estava indo para Jerusalém para curar um paralítico. Jesus estava indo para Jerusalém porque haveria uma festa. Os estudiosos acham que essa festa era a festa do tabernáculo, mas ninguém pode afirmar, e quando ninguém afirma, e não está dentro da palavra, querido, não tem como eu te dizer, era a festa do tabernáculo. Mas vamos supor que fosse a festa do tabernáculo, uma festa onde era comemorado os 40 anos que o povo viveu no deserto. Então 7 dias, esse povo montava as tendas para que pudessem relembrar o que o povo havia passado. E até hoje se comemora essa festa do tabernáculo. Mas nós não sabemos se era essa. Nós sabemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém para uma festa, juntamente com os seus discípulos. Então eu gostaria que você viajasse um pouco comigo e nós pudéssemos entrar numa conversa entre Jesus e os 12. Talvez até mais, porque muitos que não estão escritos na palavra, seguiam Jesus, deixavam as suas coisas para poder seguir ao Senhor. Mas nós sabemos que 12, ele tinha um relacionamento muito perto, um relacionamento de 12 homens que o conheciam de verdade. Então, Jesus deveria estar dizendo, o que será que vamos encontrar lá? E eu fui lendo, e o Espírito Santo de Deus me ajuda muito a ser essa mulher que gosta de entrar. E eu fico imaginando que quando nós vamos por uma festa, nós tentamos nos preparar, nós tentamos começar a entender o que vai acontecer lá, quem vamos encontrar, quantas pessoas será que vão. Mas com Jesus já era um pouco diferente, porque talvez os seus discípulos estivessem até preocupados com quais inimigos eles iriam encontrar. Todos já sabiam o que estava acontecendo, aonde Jesus passava, a diferença acontecia. Eu quero que você entenda isso, querido. Todos podem imaginar que estamos indo somente para uma festa, mas a partir do momento que você permite Ele te usar como um instrumento, como uma ferramenta nas suas mãos, você tenha certeza disso. Nós nunca mais iremos para uma festa somente para poder nos divertir, mas nós sempre iremos para um lugar para podermos ter a certeza que vamos ser abençoadores. Cutuca o teu irmão e diga para ele, você é um abençoador. No caminho para Jerusalém já havia isso dentro do coração de Jesus. E não tem quem me tire isso, porque eu não consigo ver um Jesus pensando somente nele. Era aquele que pensava já nos outros. E assim eles vão indo. E os outros, o versículo 2 do que lemos, ele nos diz o seguinte: existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque que em hebraico, um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia. E hoje, neste lugar, lá em Jerusalém, existe uma igreja, Igreja Santa Ana. Como muitos lugares que foram tomados, foram dados como posse para as outras situações. Eu fui ver um pouco por que Igreja de Santa Ana, o que tem a ver, né? Porque sai de um tanque para uma igreja de Santa Ana. Então, eles deram essa igreja, e essa parte ali, ela representa a França. É como se fosse um lugar onde eles deram, porque a França ajudou Israel num tempo, e eles assim colocaram, e colocaram o nome dessa igreja como Santa Ana. Vamos
sair daí, vamos entrar naquilo que é desejo do coração do Senhor. Nós sabemos que para nós pode haver histórias, podem haver que os homens venham a dizer, mas o tanque de Betesda mesmo, queridos, ele é importante porque ele é mencionado aqui. Mas nós não reconhecemos e ninguém consegue dizer certo mesmo se era algo que vinha de Deus ou se era pagão. Porque diz que os romanos colocaram essas piscinas, vamos dizer assim, em muitos lugares, aonde eles acreditavam que ali os doentes entravam e eram curados. Então Betesda é mais uma dessas piscinas, aonde os coxos, os paralíticos, as pessoas que eram enfermas ficavam, e aonde parecia que tinha a esperança delas de uma água se mover, para que elas pudessem sair dali, diferente do que entraram. E eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos tomar muito cuidado de não estarmos frequentando a casa do Senhor desta forma, de acharmos que a casa do Senhor é a casa da misericórdia. Glória a Deus e aleluia por isso, porque o dono deste lugar, ele é misericordioso, o dono deste lugar, ele é bondoso, o dono deste lugar te convida todos os dias que você adentra aqui, pode ter a certeza que os braços deles estão abertos para poder te aconchegar. Mas uma coisa é certa, querido: nós não podemos estar como aqueles homens paralíticos, coxos, enfermos de tudo quanto fosse coisa, sentados nesta cadeira, esperando algo humano acontecer. Ah, mas espera aí, porque disse que era um anjo. Tudo bem, mas quantos ali morreram depois de tantos anos de cheios com o coração, cheios de esperança de algum dia acontecer e não acontecer? Eu vim aqui nesta manhã para te dizer uma coisa: as águas, elas precisam ser agitadas, mas você precisa fazer parte disso. Você precisa fazer parte disso. Estamos vivendo um tempo o qual nós estamos vendo que o foco da dengue está aumentando. E qual é a principal parte que nós precisamos tomar cuidado dentro das nossas casas, nos nossos quintais, nos lugares aonde nós temos responsabilidade? Não permitir ficar o quê? Água parada. E enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor disse para mim: a minha casa está com água parada. Existem lugares em nossas vidas que as águas estão paradas, porque nós estamos esperando vir de outra pessoa, sendo que a pessoa Jesus já nos deu a ordem de agitarmos essas águas. Nós estamos aqui, queridos, dentro da Arena Transformados. E eu tenho a certeza que você não saiu da tua casa somente para pegar um copinho de ceia, juntamente com um biscoitinho que nós temos ali, e para poder participar de um ritual. Mas você veio aqui para ver movimentação na tua vida. Eu não sei se você entendeu isso, mas eu vou repetir: movimentação na tua vida. É isso que Jesus está querendo fazer, querido. Ele está a caminho de Jerusalém, a festa vai acontecer. A palavra diz que a tal do tanque de Betesda lá estava. A palavra vai dizer que lá do mesmo jeito estavam os coxos, os enfermos, que eram paralíticos, coxos, talvez surdos, mudos, talvez com uma doença na pele, talvez porque não conseguiram, gastaram tudo que tinham, não conseguiram. Então vamos ver se alguma coisa nos cura. Eu quero te dizer, o nosso Deus é muito mais criativo do que um tanque de Betesda. Deu para você entender isso? Ele é muito mais criativo do que todos os dias você ficar esperando uma água se agitar para que você possa ser favorecido. Eu quero te dizer uma coisa: a água vai agitar a partir do momento que você se erguer, a partir do momento que você se levantar,
posso passar desapercebido a isso. E isso me leva a entender, queridos, que não basta eu estar de frente ao tanque, que não basta eu ter a esperança de um milagre, não basta somente eu também querer viver o milagre, mas eu preciso estar atrás do milagre. Eu preciso estar debaixo da autoridade de quem pode me conceder esse milagre. O grande problema é que, para que fique bonitinho, o molde fique interessante, então nós colocamos nome em tudo aquilo que vamos fazer, campanhas, elas têm que ter nomes. Lugares onde nós estamos vendo, os cultos precisam ter nomes para que atraiam, para que as pessoas possam chegar. Precisa dizer que tem um anjo que ele gera aquele movimento, e por isso cada um que for uma vez vai lá e vai ser curado. A gente não tem nem a noção do que havia ou o que acontecia, mas uma noção eu tenho, amado, que o Senhor quebrou tudo isso. E Ele nos deu a oportunidade de, como esse homem, de nós hoje sairmos desta casa com uma grande diferença, não permitindo mais a paralisia que existem em nossas vidas. Era 38 anos. Quem aqui tem 38 anos? 3, pode levantar a mão, não vou nem ver, depois calcular a sua idade não, 4, 5, temos 5 pessoas, né, 6, 7, 8, cara, tua vida, você imagina, 38 anos, deitado, esperando. Nós também não sabemos se ele estava ali nesses 38 anos. Nem sabemos se ele tinha 38 anos. Tudo é muito acho. Então eu gosto de dizer que paralítico mesmo, ele tinha 38 anos com esta enfermidade. Eu queria que você começasse a perceber o que é a paralisia. Normalmente, tem pessoas que já nascem com isso, mas a maior parte das vezes, quando essa paralisia acontece, eu estava olhando no Instagram essa semana, e tem um moço que ele está fazendo, a família está fazendo até mesmo stories, com a vida dele depois do acidente. E ele foi pular num rio, esse rio não era tão fundo, e ele bate, né? A parte da cabeça, e isso deixa ele tetraplégico. E essa moça, a esposa, ela mostra como que está sendo o dia a dia, e ele também. E uma nova vida eles estão tendo que ter. Mas ali não tem como, fizeram já cirurgias, estão tentando no máximo as fisioterapias, os curadores dele. E eu creio, todas as vezes que eu vejo alguma coisa, toda a alegria que ela mostra, porque conseguiram tal coisa, porque conseguiram deslocar ele para algum lugar, para o ar livre. Então a gente vai vendo todos os dias isso, e é sim um processo. Mas eu queria dizer para você, uma paralisia, queridos, que só eu e você podemos permitir que seja tirada de nós. Uma paralisia, que eu posso dar um nome aqui nela, de uma paralisia espiritual. Uma paralisia que às vezes a gente tem alguns tombinhos e faz com que nós paramos de fazer o que o Senhor deseja para nós. Uma paralisia que talvez um desentendimento, uma desilusão, uma esperança que eu tinha no homem não aconteceu, paralisa. Mas isso pode fazer com que 38 anos eu fique sentada num banco de uma igreja desta forma? Pode. Pode fazer com que em 38 anos, queridos,
você diga que você é evangélico e não tenha tido nenhuma experiência com Deus. Pode fazer você sempre dizer: eu sou de berço, eu venho de um berço de evangélicos. Minha mãe, olha, se bobear, até a minha tataravó era evangélica. Mas eu quero saber de você hoje. Eu quero saber, você hoje, que água, meu irmão, você está vendo se agitar por tua causa. Porque Jesus não foi para ver a piscina. Diz a palavra que ali haviam muitas pessoas. Mas por que ele vai em uma? Porque somos em tantos. E muitos saem deste lugar sem sentir a presença. Porque ficaram esperando a pastora Amélia agitar as águas. Eu quero te dizer, meu irmão, quem agita a água dentro da arena transformado é coração que está rasgado, é coração que quer a presença de Deus, é coração que entra aqui sem querer saldo na conta, mas sabe que o provedor é o Senhor. É coração que pode entrar aqui dentro, saber que tem um monte de dificuldade, mas como foi dito aqui, a última palavra vem do Senhor. É isso que faz água agitar. E quando eu digo água, querida, eu não preciso de tê-la na minha frente, de poder ver ou ouvir o barulho dela. Mas eu preciso entender que Jesus, da mesma forma que ele estava juntamente com os seus discípulos, ele continua nos lugares, ele continua querendo fazer eu e você nos levantarmos como homens e mulheres de Deus e dizer: ei, a minha água não tem o mosquito da dengue. A minha água, ela não está verde de lodo. A minha água está sendo agitada todos os dias com a conexão, o relacionamento com o que eu tenho do Pai. O tanque de Betesda não devia ser visto ou até mesmo pregado de muitas formas que conseguimos ver. Existem campanhas que vão e fazem, dizendo: vocês vão ver as águas se agitando. Mas o tanque de Betesda devia ser visto da seguinte forma: ele era um lugar onde só tinha gente que tinha esperança no coração. Mal sabiam qual era o tempo que ia ser dado aquela graça deles poderem entrarem naquele lugar. Mas quando Jesus chegou lá, foi a diferença. Eu quero te dizer que você tem que ver, quando Jesus chegou na tua vida, qual é a paralisia que ele não pode tirar. Percebam algo, amados. Aquele homem devia ser um homem muito rancoroso. Ele deveria ser um homem do qual todos os dias ele deveria dizer assim: meu Deus, aqui estou eu de novo. Eu não sei, talvez até dormisse lá. Porque a reclamação dele era a solidão. Você pode ver que aquele que está paralítico espiritualmente, a reclamação dele é o quê? Ninguém me ajuda. Você pode perceber, quando há uma paralisia espiritual, que as desculpas são pessoas. As desculpas são os meus problemas. A maior desculpa agora é o tempo. Está muito corrido, pastor. A senhora não sabe, eu não consigo. Não consigo me ajeitar aí. Tem gente com dificuldade para fazer o jejum, queridos.
Sabe por quê? Porque está esperando que nós possamos fazer por eles. Porque pagar preço é difícil. Paralisia é difícil porque eu me torno aquela pessoa dependente. Eu não sou contra orar. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu oro com todo prazer. Mas eu sou contra eu ter que ficar orando e você ter a certeza de que quem vai poder fazer é somente o posicionamento que você tomar com Deus. Não adianta eu orar e você não se posicionar, desculpa. Não adianta, como homem, mulher de Deus, nós incentivarmos a vocês a viverem com uma muleta chamada Pastor Paulo Sérgio, Pastora Amélie, Pastor Gabriel, Pastor Vagninho, Pastora Lucélia, Pastora Karina, Pastora Vida. Não adianta, amado, nós não somos muletas. Nós somos homens e mulheres que o Senhor levantou como pastorado desta casa para te dizer uma coisa: caminha, vai agitar a tua vida, vai ver Deus fazer, vai ter experiência com o Senhor, vai ver Ele mover as águas dentro da tua própria casa. Tem gente que fala assim: pastora, faz muito tempo que eu não consigo te dar um abraço. Aí quando eu abraço, eu falo: glória a Deus, amado. Porque significa também, queridos, que está tendo tempo com Deus. Existem coisas que vamos ter que juntos fazermos, mas eu quero te dizer que a parte principal é Jesus, e este lugar é dele. Ele entra neste lugar, ele faz na tua vida, ele age na tua vida, ele é o dono da tua vida. Que mais que você está querendo? Paralisia espiritual hoje cai por terra. Hoje, meu amado, você que entrou aqui dizendo: eu não consigo mais ler a palavra, eu não consigo mais orar, eu não estou conseguindo entrar no propósito com vocês do jejum, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo. Eu quero profetizar nesse lugar que Jesus adentrou, e aonde ele entra, ele faz a mesma pergunta: você quer ser curado? Muitos ironizam isso, até brincam com isso, dizendo: é muito absurdo, né? Deus perguntar para ele, Jesus perguntar para ele se ele quer ser curado. Não, existe algo muito sério aí, muito sério. Eu já perdi membros desta casa, porque trouxeram parentes para mim e queriam que eu orasse. Eu olhei para a pessoa e disse: você quer oração? Falava: então, meu querido, seja bem-vindo, Jesus te ama, vai com Deus. Nós não podemos requerer nada de pessoas quando elas não querem. Eu vim aqui te dizer uma coisa: você quer ser curado, igreja? Você quer ser liberto? Você quer ser instrumento? Porque são perguntas básicas que, se eu estou aqui dentro, eu nem precisaria te perguntar, porque teria que ter o querer. Mas tem pessoas que elas entram aqui e elas querem que nós, como pastores, conseguimos ver a maca que ela está, a cama que ela está, quanto tempo ela está deitada no espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: isso não pode vir de nós, tem que vir de vocês. O crescimento espiritual vem do teu querer. Vem do teu querer. Eu não posso. A gente impõe algumas coisas para os líderes aqui, porque são coisas pequenininhas. Agora, tadinho dos líderes, eles têm que chegar às 8h45. E bonitinho, rindo para nós, porque vão fazer oração. E o pastor foi muito claro, que líder que é líder, 8h45 está aqui bonitinho para orar. Pagar preço conosco. Liderança aqui não vive, querido, para dizer: sou líder. É líder?
pagar preço. Agora, o grande problema é que nós queremos dizer somos filhos, mas não queremos pagar preço. Existem alguns que até dizem e retrucam comigo e dizem, mas o sacrifício já foi Ele quem fez. Eu quero dizer uma coisa, meu amado, nesta manhã vai depender de você, de como você vai sair deste lugar. Vai depender de você, se você vai querer pegar, olhar para a tua cama e falar, eu não deito mais, eu não quero você mais, você não faz mais parte da minha vida. Parece coisa de louco, mas é assim que a gente tem que fazer. Eu faço isso no meu quarto, queridos. Eu queria que tivesse alguma coisa que pudesse me gravar no meu íntimo com o Senhor, porque só Ele sabe a loucura que é. Eu brigo comigo mesmo, eu digo, eu não quero, Merle, você não pode, você não vai fazer. E o grande problema hoje é que as igrejas estão ensinando um povo que tem colocado. Ontem eu estava conversando com a minha nora, ela disse assim, sabe o que acontece? Eles estão acostumados a viver com uma graça barata, você falou, né? Uma graça barata. Uma graça que a misericórdia de Deus, ela é tão grande, que eu faço tudo e espero perdão dele, sem até mesmo pedir perdão. Só que eu vim aqui para te informar uma coisa. A graça dele é tão, a misericórdia dele é tão grande, mas se você não andar no caminho dele, a tendência sua é ficar aqui. E quem ama tanto o que está na terra não alcançará o céu. Eu vim aqui para te dizer, queridos, que o ano de alinhamento é para que homens e mulheres se levantem desta cadeira e não precisem ouvir a minha voz, muito menos a voz do pastor, para dizer, vai e faz. Eu quero pessoas, nós desejamos homens e mulheres que se levantem e digam, eu já fiz, pastora, e está aqui, é meu discípulo, pastora, está aqui, eu fui nesta casa, a casa estava revirada, mas Jesus entrou comigo e fez um rebuliço. Eu quero ouvir homens e mulheres entrando aqui dizendo, houve enfermidade lá na minha parentela, mas quando eu entrei no hospital, Jesus entrou comigo, e quando eu toquei, a enfermidade foi embora. Você não precisa de cargo, porque o maior cargo você já tem. Você representa o reino de Deus. Senhor, ele nem deveria saber, né, querido? Porque a palavra diz que ele não sabia nem quem era Jesus. Ele deve ter achado que foi mais um que chegou para ele e disse, quer ser curado? E às vezes é assim, por falta de conhecimento, as pessoas estão dentro da igreja, por falta de conhecimento, e porque muitos dizem, não precisa ler a palavra porque eu te ensino. Eu quero te dizer uma coisa, mergulha na palavra, ela sara, ela liberta, ela cura, ela transforma a tua casa. E ele respondeu como responderia para qualquer um. Todas as vezes que agita a água, outros chegam, mas eu não estou conseguindo. Você já reparou? Às vezes que saímos daqui, porque não estávamos com os nossos corações abertos, rasgados, saímos daqui dizendo, nossa, aquela irmã fala, glória a Deus alto, né? Cadê a Sueli? Glória a Deus pela tua vida. Ela incomoda o inferno. E eu preciso aprender isso. Eu preciso incomodar o inferno. Cutuca o teu irmão e diga, aprenda. Ai, Arena. De verdade. Lá fora tem gente que está dormindo, vai dormir o dia inteiro para ter um fôlego à noite, para poder ir lá para aquilo que a gente já sabe. Cada um faz a tua escolha. Não estou eu aqui para ficar falando, mas uma coisa é, a tua escolha foi vir aqui. Então que a tua escolha seja você profetizar
Deu para você entender? Você vai profetizar na vida do teu irmão. Não faz, sabe? Quando a gente pede, eu vou falar por falar. Não. Você precisa entender isso. Então vamos lá. Vamos fazer até diferente do que eu ia fazer. Olha para ele aí e diga: você está preparado? Mas faz a pergunta de novo: você está preparado para ver a água da tua vida se agitar? Agora afirma isso para ele. Diga: te prepara, porque começou agora. Deu para você entender isso? É para ele? A honra é dele. Chega de ver homens e mulheres de Deus que chegam até a limpar a cama, que se deita paralítico espiritual. A gente, de vez em quando, a gente tem umas doenças que elas se tornam tão minhas, que elas são bibelôs. Elas já andam comigo. Mas eu vim aqui para te dizer que não tem doença que ande com você, porque o dono da tua vida declara cura. E da mesma forma, existem coisas no espiritual, limitações que colocamos, que são nossos bibelôs. Eu nunca vou poder falar a palavra porque eu sou tímido. Eu nunca vou conseguir fazer uma oração dessa porque eu não consigo. Eu nunca vou conseguir poder estar trabalhando na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o meu emprego não permite. Essa manhã cai por terra um nunca na tua vida. Nessa manhã você vai entender uma coisa, querido: quando você quiser servir ao Senhor, você vai servir, independente de hora, independente de data, independente daquilo que você colocou aí. É de estimação, essa é a palavra que eu tô. Nós não temos o nosso bichinho de estimação. Eu tenho um que é terrível lá em casa. Meu marido, todo ano ele pergunta quantos anos ele está fazendo. E eu falei para ele a semana passada, ele vai fazer 9. Ele falou: ainda? Mas você não pode andar com um bichinho de estimação, querido. Não é teu. A palavra diz que nós viveremos em abundância. A palavra do Senhor diz que Ele nos fará nova criatura. A minha pergunta: você quer ser curado? Eu não vou precisar fazer um arsenal aqui, não. A palavra foi tão linda que Jesus entregou para ele. As palavras, a frase formada: você quer ser curado? A resposta dele foi tão longa, com tantas murmurações, mas eu estou te ensinando, toma isso como privilégio. Eu falei antes para você, não põe desculpa. Ele só quer te curar. Ele só quer te libertar. Ele só quer te livrar daquilo que o inimigo pensou que poderia levar para o resto da tua vida e impedir de você entrar em casa. Nesta manhã, eu queria que você conseguisse entender: o milagre está aqui, mas basta você querer. Como assim, pastora? É verdade, querido, de vez em quando o Senhor me traz uma visão assim. Às vezes eu estou orando pelas pessoas e o Senhor me traz assim: está aqui. Aí eu falo: está que nem Daniel, né, Senhor? 21 dias de jejum e nada aconteceu. Foi acontecer no 24º dia. E foi avisado: olha aqui, eu fui impedido, mas eu cheguei. Tem
alguma coisa impedindo, mas Deus manda eu te dizer nessa manhã, vai chegar. Porque depende de você, Arena. Não depende de eu fazer uma ilustração linda aqui, colocar uma piscina aqui na frente, talvez mandar você até mesmo entrar dentro dela, porque não são as águas, mas é Jesus quem vai fazer na tua vida. Jesus quis dizer para ele, acabou o teu tempo de tortura, levanta daí. Eu fico imaginando aquele homem levantar, eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam ao redor, eu fico imaginando, Arena, a hora que você levantar deste lugar, a hora que você vê que a tua paralisia espiritual foi embora, a hora que você levantar e dizer e ver na tua casa que você está lendo a palavra e que o sono não está vindo. Eu quero ver a hora que você fechar a porta do teu quarto e pedir para Deus, venha. E quando você vê, está tudo estremecendo, todo mundo está lá embaixo, mas você está vivendo o sobrenatural com o Senhor. Eu quero ver o momento em que uma igreja, nós não vamos precisar anunciar os cultos, mas a igreja vai vir cheia de alegria no caminho. Da sala do pastor, de domingo, eu fico observando, os obreiros já sabem, e eu vejo muitos entrarem aqui na casa, e eu observo muito a forma. Alguns vêm com um sorriso lindo, glória a Deus, a maior parte, segurando a palavra, alegres por estar entrando na casa do Senhor. Eu já vi até casal brigando, querido. Deixou a mulher para trás, veio uma mulher. Quando chega aqui, tem que dar um sorriso. Mas tem uma pessoa que me marca demais. A dona Nora, ela desce do carro e ela levanta as duas mãos e ela entra neste lugar. Erga as mãos aí, dona Nora. Ela está ali, ó. Ela já entra assim. Ai, como é bom. Como é bom. Ela faz assim. E ela vai entrando. E às vezes, alguns vão lá, querem cumprimentar, e eu vejo que ela fica sem graça. Eu queria que você entendesse isso. O mesmo Deus que curou este homem de uma paralisia que todo mundo poderia ver, vai curar a nossa paralisia espiritual nesta manhã. Eu não sei qual a área, eu não sei como, mas Ele vai fazer, mas depende de você. Existem ministérios mortos aqui dentro. Ah, como assim, pastor? Mortos. Ah, Jesus matou? Não, foi você mesmo. Você mesmo trancou ele dentro de um armário? Você mesmo disse que você não faria mais nada? Você mesmo disse que você ficaria sentado? E ai daquele que tentasse te tirar da cadeira. Mas como ai daquele, eu não ligo. Eu quero te dizer uma coisa. Chegou o fim daquilo que você programou para a tua vida. Ele tem um propósito. E esse propósito vai ter que ser realizado. Eu não sei, meu amado, aquilo que você gostaria de ouvir hoje. Eu não sei se você entrou nesta casa para ouvir que o mês de fevereiro vai ser o melhor mês da tua vida. Porque materialmente o Senhor vai te entregar algo. Mas eu vim aqui para te dizer que o mês de fevereiro vai ficar marcado na tua vida. Porque o Senhor está mandando dizer que Ele arranca você hoje dessa marca aonde você guarda esta paralisia espiritual. Aí eu fico pensando, se os fariseus
que ficaram abismados, porque era um sábado. E sábado não poderia nem menos, ao menos curar, e quanto mais carregar a maca. O problema era carregar a maca também, querido. Porque não era ainda permitido, porque não tinha dado 6 horas da tarde, 18 horas. Mas eu não sei quais são os fariseus que vão chegar do teu lado. Eu não sei quais são aqueles que vão cochichar e dizer, leva isso a sério não. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. Pega essa cama, joga ela fora. Não queira mais, não deseje mais, porque quem te curou te diz que você não vai precisar mais dela. Eu não sei, porque aquele homem, ele responde algo. Eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, ele me deu uma ordem, e essa ordem eu vou cumprir. Sabe por quê que nesta manhã o Senhor não permitiu que eu pregasse sobre cura física? Porque o Espírito Santo falou muito claro comigo. A minha necessidade hoje é tratar na raiz do problema. A raiz do problema não era a paralisia física naquele homem. Porque lá no final, querido, você vai ver que Jesus encontra aquele homem novamente, já dentro do templo, e diz para ele assim: não peques, para que não te aconteça pior do que já te aconteceu. E o Espírito Santo tem conversado comigo e dito para mim o seguinte: a raiz não é curar fisicamente, porque quantos eu curei fisicamente e que não voltaram mais. Se não for curado no espiritual, queridos, ele pode te livrar do maior câncer e você não vai dar a mínima para isso. Pode ser que durante 1 mês depois da cura, você esteja na casa do Senhor. Pode ser até mesmo 1 ano. Mas isso não é alimentado quando eu tenho uma paralisia espiritual. Eu quero te convidar a se levantar neste momento. Eu não vou convidar quem acha que tem a paralisia, porque sabe que eu tenho tanta certeza, eu conheço tanto vocês, que vocês não vão se levantar. Mas eu pedi para todo mundo se levantar. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem alguma coisa que ainda nos paralisa. Você concorda comigo? Cutuca o teu irmão e diga para ele: você tem? Ele não precisa te responder. Não precisa. Não precisa. Mas com certeza ele tem. Aí agora, a palavra diz que a conversa foi entre Jesus e o homem. A conversa não foi com terceiros. Jesus não deu satisfação alguma para a multidão que ali estava. Jesus teve, na verdade, um tete com ele, Hudson. Você quer ser curado? Você quer sair daqui diferente? Você quer ver a atmosfera lá na tua casa, está pesada, mudar? Não precisa ir pastor lá para orar não, querido. Porque é uma coisa que também segura membro. É com a maior boa vontade que eu vou na sua casa tomar um café, mas eu não preciso entrar na sua casa para a sua casa ser abençoada. Porque você é o abençoador da sua casa. Você acredita nisso?
Quando eu estava no espiritismo, a gente tinha os nossos rituais. Então eu precisava de um pote que tivesse cheio de sal grosso. Eu precisava de um vaso onde eu tivesse espada de São Jorge, comigo ninguém pode, 7 ervas. Não precisa ficar duro não. Eu sei que você sabe disso. E todas as coisas que mandavam colocar. Mas o bom de ter o Senhor vivo dentro da minha casa é que eu não preciso nada disso. Eu não preciso de ter a presença do meu pastor para minha casa andar. Eu preciso do que nós começamos quando eu peguei nesse microfone e o Senhor falou. Eu preciso de um coração rasgado na presença do Senhor. E se Ele existir, querido, você pode entrar como a dona Nora entra aqui, assim na tua casa. Você acredita nisso? Você crê nisso? Acredite. Você é abençoador. Hoje, vamos fazer uma coisa louca. Olha para a cama aí que está do teu lado. Do meu lado está meu irmão, pastor. Mas olha aí para ela. Aí agora, amado, diga assim para ela: não preciso mais de você. Ah, mas vamos fazer uma coisa louca mesmo? Olha, sério. E diga: eu não preciso mais de você. Você vai sair sem ela daqui. Você vai embora sem isso na tua vida. E você vai perceber, amado, no decorrer desta semana, que o Senhor te capacitará para tantas coisas. Você não vai precisar de água agitada, porque você mesmo vai ver as coisas se agitando. Tá ruim lá no emprego, te prepara para melhorar. Pastora, você não tem noção da minha saúde. Te prepara, porque Deus vai te surpreender. Pastora, a senhora não tem noção de quantos precisam de conversão na minha família. Te prepara, porque vai se levantar um tempo, um povo para poder cultuar junto com você. Pastora, fazia tempo que eu não sentia um fogo. Eu não tinha nem o prazer de vir para a casa do Senhor. Vinha o físico. Te prepara, porque quando chegar na hora do culto, você não vai se alegrar em somente se assentar nessa cadeira, mas você vai querer abençoar quem está do teu lado. Mas a senhora não falou que Deus não ia fazer cura física? Eu estou te dizendo uma coisa. Hoje, quando a tua paralisia for embora, espiritualmente for embora, você vai ver chegando cura, você vai ver chegando salvação, você vai ver chegando libertação, você vai ver, sim, querido, coisas que estavam paradas na tua vida começar a andar. Você crê nisso? Então vamos fazer o que a gente sempre faz. Pega a mão do teu irmão aí do lado, porque agora você está pegando na mão de um homem e de uma mulher que não quer mais a paralisia espiritual, amém? Junta aqui, povo. Junta aqui. Somos um corpo. E melhor dizendo, um corpo curado. Você pode repetir isso comigo? Somos um corpo, mas um corpo curado. Oh, glória! Te prepara, igreja.
Te prepara, porque agora as tuas mãos estão livres, você não precisa carregar cama nenhuma. Agora você está em pé, sabe por quê? Porque Jesus disse: chega de paralisia espiritual dentro deste lugar. Agora, amado, você não vai precisar do teu irmão para agitar nada. Você não vai precisar de saber quem vai fazer, porque Deus está falando para você: sou eu e você. Te prepara para o que vai acontecer. Erga a mão deste vitorioso aí do teu lado. Senhor, eu apresento a Arena Transformados. Eu apresento as nossas vidas. E nós declaramos como foi declarado naquele lugar. A pergunta veio. O Senhor perguntou para aquele homem: queres ser curado? Nesta manhã o Senhor perguntou a nós, e a nossa resposta é sim. Toma conta, toma posse das nossas vidas nas tuas mãos. Eu quero ver aqui, Senhor, homens e mulheres tendo experiência contigo. Prepara, Senhor, as orações que vão incomodar o inferno. Prepara as palavras que vão descer direto no teu trono e vão ser mastigadas por nós. Senhor, prepara a adoração que vai subir diante do teu trono. Prepara, papai querido e amado Deus. Quantas vezes nós vamos ver teto de bronze se quebrando e o teu Shekinah caindo. Eis aqui a arena, e nós desejamos te dizer algo. Repita comigo desta forma: melhor arena, eu quero ser curado. Se você tem convicção disso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é para encher o teu coração de esperança, mas te prepara, porque vai ter testemunho. Te prepara, em nome de Jesus. Senta um pouquinho. Aleluia. É assim mesmo, meu irmão. Pode mandar ver, aleluia. Pode dar glória a Deus. Nós vamos mais uma vez participar juntos de algo que para muitos é só um ritual. Mas eu continuo dizendo que para mim, filha, me vê um pouquinho de água. Para mim, é eu poder declarar com toda a força para minha carne: você perdeu e o meu Deus venceu. Mais um mês na presença do meu Senhor. Oh, como é bom todos os dias ter essa certeza dentro de mim. Eu queria que você pudesse olhar para dentro de você aí. Se a pessoa não está aqui, peça perdão, e assim que você tiver a oportunidade, queridos, vai, perdoa. Estamos vivendo um tempo onde os cemitérios estão cheios de flores que são deixadas por causa de pessoas que se sentem culpadas por aqueles entes queridos que já morreram e não
conseguiram se acertar com eles. Não queira carregar isso. Eu não sei o porquê falo isso. Todo mundo resolve começar um ano cheio de metas, planos, para que seja um ano muito bom. Eu conheço pessoas que trabalham muito bem com planilhas. Mas eu queria te dizer uma coisa, faz uma planilha de como está a tua vida. Eu digo para o Senhor dessa forma que eu possa me ajustar dia após dia, para que eu não possa ser uma mentira. Obrigada. Mas eu possa ser a verdade. Que todos olhem para você, seja parente, seja amigo, seja vizinho. Esta semana uma vizinha bateu, tocou a campainha lá em casa, para pedir um favor. E eu tentei começar a conversar com ela. A gente conhece a palavra, mas ela não quer. E eu pedi a Deus para que nós fôssemos exemplo como vizinhos, para que ela veja alguma coisa boa e ela volte para Jesus. Que os nossos vizinhos possam olhar para nós e ter bons exemplos, queridos. Que possamos ser homens e mulheres que não peguem a Bíblia só no domingo ou na quinta-feira, saem de casa e o vizinho diz, ah lá, além de tudo é crente. Não. Ele possa contar com você, tocar sua campainha e te pedir um favor. Porque, de verdade, é o que precisamos hoje. Eu não sei por que estou falando isso, mas com certeza se encaixou, seja para uma pessoa. E se encaixou, se resolva. Por favor. Todos receberam? Quem não recebeu, levante as suas mãos. Ah, não, ninguém recebeu ainda? Elas vão. E enquanto isso, converse com o Senhor. Você que recebeu, vai ficando em pé. Se coloque em posicionamento para que o que o Senhor tem de fazer nesse momento é nos olhar, fazendo aquilo que Ele fez a última vez que esteve com os seus discípulos. Ele assim o fez e Paulo trouxe isso para a igreja primitiva. Se você sentir no coração de sair, trocar a sua ceia com alguém, pode ir. Aqui não tem coisinha certinha. Pode sair. Se você quiser tomar a ceia do lado de alguém que não está aí do seu lado, pode ir também. Todo mundo recebeu? Em 1 Coríntios 11, Paulo ensina como vamos fazer.
E lá, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim.